E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, que é o livro que nós estamos lendo na nossa leitura comunitária. E vamos meditar no capítulo 52, você vai poder abrir a sua Bíblia. A partir do versículo 13, e nós vamos invadir e ler também o capítulo 53. Então, Isaías 52, 13. Os que encontraram, digam amém. Pois é, o texto bíblico que eu vou estar lendo é na Almeida Revista e Atualizada. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, ou de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra,
desse texto tão lindo, tão profundo, tão claro, ó Deus, e que vem aos nossos corações nessa noite, para nos mostrar o caminho que podemos trilhar, o caminho de satisfação plena, de satisfação real. Que o Teu Espírito, que é o autor das Escrituras e que guiou o profeta Isaías no registro da Tua palavra, que esse mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, esteja abrindo a nossa mente e também a nossa compreensão para entendermos a Tua vontade, para compreendermos aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, nós que o Senhor elegeu e decidiu que vivêssemos nesse tempo, o tempo que se chama hoje, com os desafios que essa geração tem que enfrentar. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender a Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, aplique-a aos nossos corações e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nenhuma passagem, talvez, do Velho Testamento seja tão importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como essa passagem que nós acabamos de ler aqui. E ao meditar nela, eu me lembrei, eu penso que nós aqui, unidos nessa noite, podemos nos lembrar dos discípulos, em uma certa ocasião, quando eles estavam com o Senhor Jesus Cristo no barco, e sobreveio uma grande tempestade. Vocês se lembram dessa passagem? Vocês se lembram dessa situação também? Pois bem, eles ficaram perturbados, incomodados, e ficaram literalmente apavorados com a tempestade. Enquanto isso, o Rei da Glória dormia, não é? Ele estava ali, Eurípides, dormindo, descansando, né, naquele barco. E claro que o Senhor foi, não é, acordado pelos seus discípulos, e quando o Senhor Jesus Cristo se levantou, Ele fez com que os ventos e as águas se aquietassem, se acalmassem. Ele deu uma ordem: aquieta-te. E de fato, tanto os ventos quanto as águas, não é, que estavam tempestuosas, elas cessaram. E diante dessa ação, dessa autoridade do Senhor Jesus Cristo, aqueles homens que foram eleitos como discípulos do Senhor Jesus Cristo, exclamaram, não é? Perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, vocês se lembram, não é? E as pessoas clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma ocasião muito bonita, célebre, que antecedeu a prisão, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. As pessoas também perguntavam igualmente: quem é este? Quem é este que entra triunfalmente em nossa cidade, na cidade de Jerusalém? Pois bem, irmãos, essa pergunta, ela continua a ecoar nesses nossos dias. As pessoas ouvem falar de Jesus, mas muitas vezes elas não o conhecem, e elas perguntam: quem é esse Jesus que os cristãos anunciam, que os crentes tanto pregam há tanto tempo, e algumas pessoas têm ouvido de Jesus? Talvez alguns de vocês que estão aqui nessa noite, vieram parar nessa igreja, ou em uma igreja evangélica, depois de ouvirem muitas pregações, muitas abordagens evangelísticas, de pessoas falando de Jesus, e você talvez tenha feito essa mesma pergunta que os cidadãos de Jerusalém, e que os discípulos após aquela tempestade: quem é este? Quem é este? A resposta bíblica é que Jesus, Ele é o Filho do homem. Mas a resposta bíblica também é que Ele é o Filho de Deus. Mas também, baseado nos evangelhos e no livro de Isaías, nós podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo é o servo sofredor. Ele é aquele que sofreu por causa das nossas dores, sofreu por causa dos nossos pecados. Vejam que isso é um contraste com
com tudo aquilo que a gente ouve, especialmente dos coaches, daquelas pessoas que estão trabalhando com a motivação nesses nossos dias, não é? O mundo nos ensina que nós devemos ser fortes, que nós devemos ser poderosos, que nós devemos nos impor, que nós devemos viver ao máximo as nossas vontades, e que nós devemos ter sempre uma palavra ferina na ponta da língua, para responder às pessoas que nos afrontam, que nos incomodam e que muitas vezes nos questionam. Então, esse é o perfil do herói que o mundo aclama nesses nossos dias. O problema desta aclamação e dessa defesa é que ela não se encaixa no perfil do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Jesus não se encaixa nesse perfil dos heróis que o mundo em que nós vivemos tanto louva e tanto exalta. Irmãos, na sua missão aqui neste mundo, missão que ele veio cumprir há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus sabia, e se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber isso claramente, ele sabia que ele seria rejeitado. Ele sabia que ele sofreria nas mãos dos homens. Ele sabia que ele seria crucificado. E ele também sabia que depois de crucificado, ao terceiro dia, ele ressurgiria. Amém? Mas ele também foi claro, quando ele veio a esse mundo, ao dizer que ele veio aqui, não para ser servido, embora ele fosse rei, embora ele fosse todo poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, ele não veio para ser servido, ele veio aqui para servir. E de alguma forma, tudo isso que nós vemos em Jesus, se aplica a nós, cristãos, discípulos de Jesus, pessoas que querem seguir e andar como ele andou. Paulo nos diz, em uma das suas cartas, na carta de Romanos, se nós morremos com Cristo, com ele viveremos. Se nós trilharmos um caminho antagônico da pregação do mundo dos nossos dias, e muitas vezes irmos até a cruz e morrermos para nós mesmos e negarmos a nós mesmos a palavra de Deus, as promessas de Deus, são que nós viveremos com Ele. Então, nós estamos aqui hoje exatamente, ou talvez muito parecido, como aquele oficial etíope que foi a Jerusalém prestar culto, e que voltou de lá, provavelmente depois de ter adquirido um rolo das Escrituras, do livro do profeta Isaías, lendo exatamente esse texto, de Isaías 53, só que ele lia e não compreendia, ele era uma pessoa que precisava de esclarecimento. E felizmente, diz o Novo Testamento, no livro de Atos, que o Senhor moveu a um homem, um diácono, chamado Filipe, para ir ao encontro daquele homem que estava lendo as Escrituras, mas que não conseguia entendê-la, que não conseguia compreendê-la, e o Filipe foi colocado na hora certa, no lugar certo, para explicar para aquele homem aquilo que nós hoje precisamos entender, que esse texto de Isaías 53 nos fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que esse texto se aplica à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu espero que assim como o oficial etíope foi esclarecido por divina providência, nós também o sejamos nessa noite, nós possamos compreender essa passagem. Amém? Que Deus, através do seu Espírito, esteja abrindo nosso entendimento nesse sentido. E pensando nisso, em todo o tempo que eu li e meditei nesta passagem, uma coisa só me ocorreu, que esse texto nos apresenta o caminho para a satisfação. O caminho para a satisfação. E a satisfação, em primeiro lugar, irmãos, ela está em uma pessoa, Jesus, o servo. Jesus, o servo, é nele que nós encontramos satisfação. Não pense em buscar satisfação em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, porque você não vai encontrar, você vai encontrar talvez alguns prazeres temporários, mas eles não vão durar muito. Isaías, de maneira graciosa,
ele viu a Jesus, aproximadamente 700 anos do nascimento dele. E a satisfação que todos nós e que todos os homens buscam estava em Jesus, esse a quem o profeta Isaías viu, conseguiu enxergar pela graça de Deus. Portanto, como eu disse, a satisfação está e estará sempre nesse homem chamado Jesus, nesse servo do Senhor, o Filho de Deus. E a título de introdução, olhando aí para o final do capítulo 52, Isaías nos diz 3 coisas sobre o Filho de Deus, o servo sofredor, e do seu ministério e da sua missão. Ele nos dá aqui, eu gosto de usar essa palavra, um release da vida de Jesus, deste servo de Deus, porque olha aí na sua Bíblia, no versículo 13, nós vemos o servo de Deus exaltado, muito exaltado. No versículo 14, nós o vemos desfigurado, em seu sofrimento, e na sua consequente morte vicária. Já no versículo 15, se vocês prestarem atenção, nós o vemos, na visão do profeta Isaías, impactando as nações, pela sua obra redentora. Então, nós o vemos exaltado, depois nós o vemos na sua encarnação desfigurado, porque foi para isso que ele veio, entregando a sua vida na cruz do Calvário, e depois nós o vemos impactando as nações. Irmãos, em um dado momento futuro, e nós ainda não chegamos lá, o Senhor Jesus, ele será admirado profundamente por todas as autoridades da terra, por todas as nações da terra. O texto nos diz, no último verso do capítulo 52, que reis fecharão a sua boca por causa dele. É lógico que eu não posso negar que isso já aconteceu ao longo da história do cristianismo. Muitas vezes reis e autoridades fecharam a sua boca diante de Jesus, diante do seu evangelho. Mas nós esperamos um momento solene em que isso vai acontecer oficialmente. E as pessoas vão ficar boquiabertas diante dele e do seu triunfo e também da sua glória. Pois bem, este servo, diante do qual as pessoas vão ficar boquiabertos, é o servo de Deus encarregado pela redenção do seu povo. Ninguém mais poderia, ninguém mais pode salvar, redimir qualquer ser humano, somente Jesus pode fazer isso. Isso precisa estar claríssimo na nossa mente. Mas um segundo ponto que eu gostaria de dividir com vocês, brevemente nessa noite, baseado nesse texto da nossa meditação, é que essa satisfação, que para nós ela é tão importante, ela passa muitas vezes pelo sofrimento. Jesus alcançou satisfação, diz o profeta Isaías, mas ele experimentou primeiro do sofrimento, ele experimentou primeiro da dor, e o mesmo deve se aplicar a todos nós precisamos entender isso ao longo da nossa jornada cristã. Não é possível nós desfrutarmos da verdadeira satisfação sem que, em algum momento, em alguma situação, nós sejamos tomados pela dor. A dor faz parte da vida cristã, ela faz parte da vida do povo de Deus, e para todos nós que conhecemos o Evangelho, para aqueles que estão começando a conhecer o Evangelho, precisa ficar claro também que a redenção que Jesus nos oferece, a salvação em Cristo Jesus, ela teve um custo muito elevado. Se você olhar aí na sua Bíblia, nos versículos 7 e 8, do capítulo 53, você vai ver que houve humilhação, você vai ver que houve opressão, e que por fim houve a morte de Jesus, para que a redenção acontecesse, porque o texto nos diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Além disso, esse texto de Isaías 53 nos diz que as origens de Jesus, elas foram totalmente ignoradas,
tanto as origens humanas, porque ele era um filho de Davi, isso deveria ser valorizado, porque ele fazia parte da descendência de Davi, quanto as suas origens divinas, como filho de Deus. Veja que Isaías registrou de sua linhagem, quem dela cogitou? Então Jesus não foi reconhecido nem pela sua linhagem, a sua ascendência humana e nobre, como um filho de Davi, e nem foi reconhecido pela sua ascendência divina, como filho de Deus. Apesar de tudo isso, irmãos, como é que Jesus, o servo sofredor, retratado aqui em Isaías 53, como é que ele conduziu a sua missão? Apesar da humilhação, apesar da opressão, apesar da crucificação, apesar da ascendência dele ser totalmente ignorada, como é que ele conduziu a sua missão? A resposta para essa pergunta é: ele conduziu a sua missão convicto da vontade de Deus Pai. Amém? Ele reconheceu a vontade de Deus e ele se submeteu a ela plenamente. Veja como é que ele foi cumprir a sua missão. Ele é descrito por Isaías como cordeiro, ou como uma ovelha que segue silenciosamente para o matadouro ou para o tosqueador. Esse silêncio aqui que é natural no mundo, no universo desses animais, não é muito natural para o ser humano. Mas ele representa a submissão resoluta, categórica do Senhor Jesus Cristo em relação à vontade de Deus. Muitas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós resistimos, mas nós murmuramos, mas nós reclamamos, mas nós protestamos. Jesus não fez isso. Isso se aplica a você. Isso precisa se aplicar a todos nós. E o texto também nos diz, irmãos, que o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, ele foi, como nós lemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, um pregador. Mas a mensagem que Jesus Cristo trouxe ao mundo, as boas novas, o Evangelho, como é que ela foi recebida? Em grande medida, foi recebida com incredulidade. É por isso que nós lemos o profeta Isaías, falando aqui, transmitindo a palavra do Senhor, quem creu na nossa pregação, porque Jesus Cristo, ele veio representando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Irmãos, embora o cristianismo tenha crescido em números, embora nós sejamos uma comunidade expressiva, por exemplo, aqui no Brasil, o mundo e a própria igreja do Senhor Jesus Cristo convive desde o princípio com a incredulidade humana. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e reagem a ela com ceticismo, com dúvidas, com incredulidade. Essa é uma realidade. Mas Jesus, ele pregou as boas novas, e ele não só pregou as boas novas, ele também viveu aquilo que ele ensinava. E esse é o desafio que todo crente em Cristo Jesus, seguindo o exemplo do próprio Senhor, precisa compreender. Nós somos chamados para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas, mas nós precisamos combinar a nossa pregação à nossa vida. Porque senão, tudo que nós dissemos será algo contraditório, será uma mensagem vazia, inócua. E talvez, por causa dessa grande incredulidade, quando Jesus trouxe essa mensagem, ele tenha sofrido de várias maneiras. O Senhor Jesus Cristo, diz o profeta Isaías, e os evangelhos atestam isso, sofreu fisicamente, sofreu mentalmente e também sofreu espiritualmente. Em primeiro lugar, ele sofreu fisicamente. Isaías 50, capítulo 50, versículo 6, nós lemos: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi os rostos aos que me afrontavam e me cuspiam.
E aqui no versículo 14 do capítulo 52, o profeta Isaías vê o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, desfigurado em decorrência do espancamento que ele sofreu depois da sua prisão. Ele o vê desfigurado, e é assim que Jesus sobe na cruz, irmãos. Jesus não sobe na cruz bonito, ele sobe na cruz muito machucado, muito ferido. Ele sobe na cruz literalmente desfigurado. Veja aí no versículo 2, do capítulo 53. Ele não tinha aparência, nem beleza, e nem formosura. Irmãos, a não beleza de Jesus, naquela situação, se devia à feiura dos nossos pecados, porque os seus pecados e os meus são feios, eles não são bonitos. É lógico que nós não estamos publicando isso para todo mundo conhecer dos nossos pecados íntimos, daquilo que passa pela nossa cabeça, mas com certeza, se nós formos honestos, nós vamos reconhecer que esses pecados são muito feios. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo não tinha nenhuma beleza na sua aparência, naquele momento de desfiguração, por causa dos nossos pecados. Irmãos, o pecado não pode ser maquiado. E eu apelo aqui a todos os irmãos e amigos que estão aqui nessa noite, não é? Quando nós ouvimos o Evangelho é uma água viva e límpida, que a gente pega ela e coloca no rosto para tirar a maquiagem do pecado, e para nos fazer enxergar a nossa real situação, e para nos levar a um genuíno arrependimento. De forma que nós podemos dizer que o Senhor, em seu sofrimento, Ele se fez feio, Ele se fez irreconhecível, para que nós pudéssemos alcançar graça aos olhos de Deus, do Deus Santo, do Deus vivo e poderoso. Jesus, em sua missão, Ele se tornou como uma raiz de uma terra seca. Se você já esteve numa terra seca, aqui em Goiás, ou no Nordeste, ou em algum lugar desértico, você sabe que o que você encontra ali em termos de vegetação não é nada muito bonito, muito delicado, é algo muito rústico. Assim Jesus se tornou, por causa dos nossos pecados, dos seus pecados e dos meus também. Então, Ele sofreu fisicamente, mas Ele também sofreu mentalmente. Olha o versículo 3. Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado, as pessoas não fizeram caso de Jesus. Irmãos, como dói em nós, quando alguém não faz caso de nós, não é verdade? Quando você nota que literalmente uma pessoa está te desprezando, ou quando você se sente assim, às vezes a pessoa não te desprezou, mas você se sente desprezado, isso dói muito. Quando a gente lê esse versículo 3, a gente percebe aqui que as pessoas nem sequer se deram ao trabalho de encarar a Jesus, para reconhecê-lo como um ser humano. Na verdade, diz o texto que as pessoas escondiam o seu rosto dele, desviavam o seu rosto dele. Já aconteceu com você? Você está num shopping, você saber que a pessoa te viu e desviar o olhar, para não conversar com você, para não encarar você? Foi isso que as pessoas fizeram por causa dos nossos pecados. Fizeram isso com Jesus por causa dos nossos pecados. Então, se você já sofreu na sua vida com algum tipo de rejeição, com algum tipo de desprezo, saiba que Jesus passou por isso. E por isso Ele tem condições de te ajudar. Por isso Ele tem condições de te consolar, de te confortar, de te encorajar. Quando eu estava meditando mais uma vez nesse texto, só uma coisa me ocorreu. Jesus, Ele se tornou um doutor em sofrimento. A experiência a que Ele foi submetido o tornou um doutor em sofrimento. E por isso Ele podia ser chamado de homem de dores. Uma pessoa que sabe o que é padecer, um aflito e um oprimido. Jesus passou por tudo isso, por toda essa situação. Esse sofrimento mental não foi pouca coisa.
foi muito significativo. E por isso ele pode compadecer-se de nós. Mas Jesus também sofreu espiritualmente, porque o versículo 4 nos diz que Jesus foi um ferido de Deus, e que ele tomou sobre si a nossa enfermidade. Isso às vezes é interpretado pensando muitas enfermidades físicas, talvez tenha alguma aplicação, mas a enfermidade que Isaías está dizendo aqui é de natureza espiritual. Isaías nos diz que nós estamos cobertos de chagas, feridos espiritualmente. Jesus tomou essas feridas para si. Cada um daqueles golpes, cada uma daquelas chicotadas, cada uma daquelas bofetadas que Jesus levou, deveriam ter sido aplicadas a nós. Mas ele sofreu tudo isso, ele carregou as nossas dores, porque alguém tinha que sofrer a penalidade pelo pecado, e Isaías viu o Senhor Jesus Cristo, irmãos, sendo traspassado, versículo 5, confira na sua Bíblia, por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, pecados repetidos. Diz o versículo 10, que essa moedura foi do agrado do Senhor. Todo aquele sofrimento a que Jesus foi submetido, foi do agrado do Senhor, de Deus Pai, porque a sua alma foi dada como expiação pelos nossos pecados. Então, irmãos, enquanto o castigo caiu e caía sobre Jesus, diz o profeta Isaías, a paz caía sobre os redimidos. Glória a Deus! O castigo caindo sobre ele, e a paz vindo sobre vocês. A paz vindo sobre a vida de vocês. Veja o versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O caminho de sofrimento percorrido pelo Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, nos trouxe cura. E é por isso que o texto também nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo caminho que ele trilhou, nós fomos alcançados, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 6. Então, irmãos, a visão de Isaías, ela é incrível, porque pela graça de Deus e para a glória de Deus, o profeta, ele teve flashes das humilhações que o Senhor Jesus Cristo sofreria, dos injustos julgamentos que seriam infringidos a ele, até o momento em que ele sobe no Gólgota. Veja aí o versículo 9, o Isaías viu os perversos com quem Jesus foi crucificado, os dois ladrões. Isaías viu Jesus sendo contado entre os transgressores, versículo 12, Isaías viu José de Arimateia, o homem rico, que preparou o sepulcro para o Senhor. Isaías viu a morte do Senhor como sendo um evento de natureza substitutiva. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ele tomou o nosso lugar, porque de fato, irmãos, veja o versículo 9, de fato, Jesus nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, mas na inocência, na pureza dele, na santidade dele, ele tomou o nosso lugar, assumiu o nosso lugar, aquele lugar que era e que seria destinado a todos nós. Irmãos, tudo isso nós estamos meditando nessa noite, para defender aqui, que a satisfação que nós experimentamos, ela passa pelo sofrimento. Primeiro o sofrimento de Jesus, mas na sua jornada cristã, muito das bênçãos, das dádivas que Deus tem reservado para você e para mim, em determinados momentos da nossa trajetória, nós experimentaremos sofrimento. Talvez muitos de vocês aqui estão experimentando sofrimento. Aliás, a minha motivação por convocar o jejum amanhã, é porque eu tenho sentido a dor de muitos irmãos, aqui de nossa igreja, e eu tenho visto que não tem sido fácil para muitos deles, mas eu sei que muitas vezes é por meio desse sofrimento, que às vezes Deus permite o povo de Deus passar, é que depois
Ele vai, como um Pai amoroso que Ele é, nos conceder uma graça ainda maior, uma satisfação ainda maior. Glória a Deus por isso. Mas, queridos irmãos, eu também gostaria de dizer, antes dessa ministração encerrar, que a satisfação que o Senhor Jesus Cristo experimentou, e especialmente a satisfação que nós podemos experimentar, ela vem pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor. Sabe o que isso significa? Isso significa que todo esse texto aqui de Isaías 53, que é um texto riquíssimo, está nos mostrando aqui que nós somos pecadores, e que por natureza, nós decidimos seguir o nosso próprio caminho, fazer as coisas à nossa maneira, ao nosso modo. Veja o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Então, irmãos, nós estávamos longe, muito longe de Deus. Ninguém aqui deve pensar que foi alguma coisa boa dentro da sua alma, do seu coração, que fez com que você se voltasse para Jesus e viesse para a igreja. Não é nada disso. Se dependesse de você e de mim, você estaria lá no lamaçal do pecado. Mas Jesus, no seu grande amor, Ele foi ao nosso encontro. Ele foi lá no lamaçal e nos resgatou daquele lugar, e nos arrancou daquele lugar. Glória a Deus, irmãos. Então, nós estávamos longe, mas o Senhor foi, nos buscou e nos alcançou, sendo Ele o servo sofredor, o homem esfolado, o homem machucado, o homem ferido, para nos encontrar. A imagem que nós precisamos ter de Jesus, ao vir ao nosso encontro, não é a imagem dele brilhando na sua glória, é a imagem dele em sangue, dele machucado, para nos resgatar e nos dar vida, e vida em abundância, e dizer: eu paguei o preço, meu filho, eu paguei o preço por você, agora você pode sorrir, agora você pode se alegrar, agora você pode andar na minha presença. E diz o texto que o Senhor Jesus Cristo, como fruto do seu penoso trabalho, Ele veria bons resultados. Que bons resultados seriam esses? Ele veria a posteridade, a sua posteridade, os redimidos, vocês, eu. Você acha que quando Jesus olha para a sua igreja, Ele fica triste? Não, Ele fica alegre, porque é fruto do penoso trabalho dEle na cruz, ou a caminho da cruz no Calvário, mas Ele também veria a redenção realizada, a redenção consumada, e Ele também desfrutaria da alegria de ter se submetido a Deus. Irmãos, uma das maiores alegrias que um crente em Jesus pode experimentar, é a alegria de passar por essa vida em determinadas situações, e dizer assim: como eu me alegro de Deus ter me dado graça, de ter feito a vontade de Deus. Como é bom! Como é bom olhar no retrovisor e falar assim: Senhor, obrigado que o Senhor inclinou meu coração para fazer a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor queria, eu estou aqui. Isso é muito bom. Queridos amigos, a satisfação, ela vem depois da cruz. Foi assim para Jesus, e deve ser assim para nós também. Nós precisamos entender, nós precisamos primeiro passar pela cruz, para depois experimentarmos a satisfação, a maior alegria que Deus tem reservado para você, requer que você primeiro passe pelo Calvário, passe pela cruz. A obra de Cristo Jesus, ela traz uma grande satisfação para nós, segundo o profeta Isaías, porque nós somos justificados, diz o profeta Isaías, porque através da obra de Jesus, nós ganhamos um intercessor, Ele está intercedendo por nós. Na verdade, o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nos diz que Jesus vive para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Então nós ganhamos um intercessor também, mas nós também vemos nessa imagem compartilhada pelo profeta Isaías,
que o servo sofredor, ele é transformado em um determinado momento em um rei. Um rei que volta de uma batalha vitorioso. Então, é como se Jesus começasse a sua missão como um servo sofredor, e ele fosse humilhado, ele fosse desprezado, ele fosse rejeitado, mas quando ele volta, quando ele cumpre aquela missão, a visão dele é de um rei poderoso, que conquistou uma grande vitória, depois de uma terrível batalha. Por quê? Versículo 12. Porque ele derramou a sua alma na morte. E depois de ter derramado a sua alma na morte, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscita dentre os mortos, sabe o que ele passa a fazer? Ele passa a repartir os despojos com gente poderosa. E eu fiquei pensando, fiquei bastante pensativo sobre essa gente poderosa que o profeta Isaías estava mencionando. E eu cheguei à conclusão que essa gente poderosa são os redimidos, são os crentes em Cristo Jesus. Quando nós passamos a andar com Jesus, nós nos tornamos um tipo de ser humano com poder, poder do Espírito Santo. E com essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele distribui dons, Ele concede dádivas, Ele faz tudo isso. Amém? Eu tenho certeza que Ele distribuiu a cada um de vocês dons e dádivas. Alguns que estão presentes aqui hoje talvez não tenham conhecimento, não tenham tido a condição de reconhecer esses dons e essas dádivas, mas saiba que se você depositou a sua fé em Jesus Cristo, dons te foram dados, dons para serem usados para o louvor da glória do Senhor. Quando a gente recebe um dom de Deus, a gente usa, não com orgulho, não com arrogância, mas com uma tremenda humildade, porque a gente sabe que tudo veio dEle, e tudo é para Ele, e tudo é para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Então eu quero concluir esta mensagem, aplicando essa palavra a todos nós. Em primeiro lugar, eu quero desafiar a todos a encontrar satisfação em Jesus. Em Jesus. Encontre satisfação em Jesus, o servo sofredor. E aqui eu gostaria de dizer, tentando encorajar você, mas sendo realista, do ponto de vista da palavra de Deus, nós temos que lidar com o sofrimento. Afinal, Jesus deixou muito claro que o nosso caminho com Ele, muitas vezes passa pelo sofrimento. Isso confronta os falsos evangelhos que vêm sendo pregados mundo afora. Isso confronta, por exemplo, a teologia da prosperidade, que eu chamo de teologia da comodidade. Jesus declarou: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Isso significa sofrimento. Quando nós andamos com Jesus, então vamos encarar esse chamado que Deus em Cristo nos faz nesta noite, com alegria, com expectativa. Olha, mas que alegria, que expectativa, pastor? O senhor está falando que o nosso caminho é marcado pelo sofrimento. Sim, alegria e expectativa, porque depois da cruz vem a ressurreição. Se você ganhasse o mundo inteiro e ignorasse a cruz, o final é morte, morte eterna. Mas se você pagar um preço, o preço que a vida cristã requer, Ele vai te levantar naquele último dia. E não tem outra resposta que não seja o sorriso largo que você vai dar para Deus e para todos os seus irmãos redimidos. Eu espero estar com vocês e sorrir com vocês naquele dia glorioso. Amém? Em segundo lugar, irmãos, encontre consolo em Jesus, porque Jesus sofreu física, mental, emocionalmente e também sofreu espiritualmente. Portanto, Ele é poderoso para te sustentar no meio das angústias. Se você está enfermo, encontre consolo em Jesus, Ele padeceu. Se você ainda não foi curado, como você gostaria emocionalmente, encontre consolo em Jesus.
Se você está oprimido espiritualmente de alguma forma, lembre-se que maior peso esteve sobre a alma de Jesus. E Ele pode te consolar, Ele pode te confortar, Ele pode dar a você o suporte que você precisa. Mas em terceiro lugar, eu gostaria também de dizer, concluindo e aplicando essa mensagem a nós, irmãos, que há duas coisas que infelizmente, muitas vezes afastam as pessoas de Jesus. Primeiro, a autoindulgência. E segundo, a autojustiça, não é? A autoindulgência é aquela tendência de nós queremos conviver pacífica e felizmente com o pecado, tentando desfrutar das coisas que essa vida e que esse mundo nos oferecem apenas temporariamente. É a tendência de nós ficarmos ofendidos facilmente, quando nós somos agredidos nos nossos direitos. Isso dói em nós, não dói? Eu compartilho dessa experiência também. Quando alguém fala mal de mim, diz alguma coisa errada de mim, que eu sei que é injusto, aquilo me dói por dentro. Eu fico indignado. Mas eu estava dizendo para a Rosânia, esses dias, eu preciso descer no pó. Eu preciso descer no pó. Porque eu não posso ficar tentando me justificar, ou confiar na minha justiça própria. Eu tenho que confiar em Deus. É Deus quem faz a minha defesa. É Deus quem faz a sua defesa. Chega de autojustiça. Chega de autoindulgência, de ficar confiado que o prazer que você está experimentando no pecado vai durar a vida inteira. Não vai. Hoje, Jesus está nos chamando a uma coisa só: negarmos a nós mesmos e ir até a cruz, confiando nele as nossas vidas, ou confiando a Ele as nossas almas. Amém? E finalmente, irmãos, eu gostaria que você se lembrasse que Jesus veio buscar as suas ovelhas. E onde é que estavam? Onde é que muitas vezes estão as suas ovelhas? Desgarradas. Eu e você estávamos desgarrados também. E Jesus foi lá e nos alcançou. Existem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco do Senhor. E Deus está determinado a buscá-las. E Ele pode usar a você. Ele pode usar a sua igreja para isso. Pode ser que algumas pessoas aqui estão vivendo esse desgarramento espiritual. Saiba que o Senhor está vindo ao seu encontro nessa noite, para te trazer para mais perto, e para te afagar, e dizer: meu filho, minha filha, eu te amo, eu me importo com você. Vamos ficar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. E fale com Deus, nesses próximos segundos. Diga para Ele como você está, como você tem vivido. Deus tem nos apontado um caminho de maior satisfação. É um caminho estreito, é um caminho apertado, às vezes é um caminho doído. No entanto, é o caminho da satisfação verdadeira. E o Senhor Jesus Cristo foi adiante de nós, abrindo esses caminhos. Eu penso que nesta noite, Deus está nos chamando a colocar os nossos pés onde Jesus pisou, e a trilhar esse mesmo caminho, e a entender que faz parte da nossa sina, da nossa jornada, enfrentar muitas adversidades, mas em todas elas, em todos esses momentos, reafirmar a declaração que está no coração de todo aquele que crê: Jesus, eu te amo.
Fale com Deus nesse momento e peça a Ele a graça, no sentido de que você experimente satisfação nele, no amor dele, no exemplo dele, na bondade dele, e que o sofrimento dele seja para você uma fonte de encorajamento, e que você se sinta consolado por ele nessa noite também. Fale com o Senhor nesse momento. Pai Celestial, aqui nós estamos na Tua casa nesta noite, e Te louvamos pela vida de Jesus, o servo sofredor, que veio até nós. Nós Te agradecemos pelo Teu grande amor para conosco. Te agradecemos porque pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pelas Tuas feridas, nós fomos alcançados. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor esteve determinado em todo o tempo a cumprir a vontade de Deus Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Nesta noite que nós possamos ser abraçados pelo Teu amor, e que nós possamos experimentar satisfação em Ti, e em meio às adversidades e sofrimentos que porventura o Senhor esteja permitindo ou vier a permitir, sejam de natureza física, de natureza mental, emocional, ou de natureza espiritual, concede-nos a graça de encontrarmos satisfação em Jesus, e de avançarmos com a nossa jornada. Obrigado, Jesus, eu repito, pela certeza de que o Senhor abriu um novo e vivo caminho diante de nós, e obrigado pela Tua promessa, quando o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Pai Santo, que a Tua igreja, que o Teu povo, seja conhecido, seja reconhecido como a comunidade de Jesus, como a comunidade do Messias, como a comunidade do servo sofredor, como a comunidade, um grupo de pessoas que enfrenta os sofrimentos na expectativa alegre da vitória final. Vitória que o Senhor concedeu ao Senhor Jesus Cristo, ressuscitando-o ao terceiro dia. E vitória que o Senhor haverá de nos conceder, quando nós entrarmos na Tua santa presença. Senhor querido, eu Te peço, que nenhuma dor, nenhum sofrimento que os Teus servos estejam enfrentando, lhes pareça grande demais, mas que o Senhor possa apequenar essas dores, em comparação com a glória que há de vir, em comparação com aquilo que o Senhor tem separado para nós desde a eternidade. Em nome de Jesus, sustenta o Teu povo, fortalece-nos na Tua graça, e ó Deus amado, que ao transmitirmos essa mensagem ao mundo, que haja um sentimento, um desejo de se aproximarem do Senhor, que as pessoas se sintam atraídas a Jesus, e assim o Teu nome santo seja glorificado nelas,
em nome de Jesus.